Salve, salve galerinha! Vamos falar então agora um pouquinho dos haletos orgânicos. Tem uma particularidade bem importante dentro dos haletos orgânicos, certo? Estou falando de forças intermoleculares, ainda quero saber como eles vão se relacionar, beleza? Então, no meu primeiro caso aqui, eu tenho o cloro como sendo mais eletronegativo que o carbono, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, parará e assim por diante. Então o cloro está ali no topo da lista dos mais eletronegativos. Então, se ele é mais eletronegativo, nesse comparativo do par eletrônico estar mais perto de alguém, esse par eletrônico compartilhado entre o cloro e o carbono, ele está mais perto do cloro. Então, ele fica negativo, carbono positivo. Cloro negativo, carbono positivo. Então, o negativo de um, quando se ligar com o positivo do outro, vai gerar o meu dipolo, que carinhosamente nós estamos chamando somente de dip-dip. Então, cloro com carbono, quando eu comparar moléculas, e não dentro da molécula, sim uma molécula com a outra, vai dar característica a um dipolo, como nós já vimos na nossa aulinha anterior, beleza? O que eu quero mostrar para ti está aqui dentro desses dois compostos, certo? O triclorometano, também chamado de clorofórmio, e o tetraclorometano, esse camarada aqui. Certo? Uma coisa que tem que estar clara para nós nesse momento aqui, que o ângulo de ligação aqui entre os átomos no carbono é exatamente o mesmo, certo? Aqui está difícil a gente imaginar um ângulo exatamente igual, mas o nosso carbono sp3, somente ligações simples, certo? Um ângulo de aproximadamente aí 109 graus e 28 minutos. Pode variar 109,4, 0,5, 109 graus e 50, tem uma pequena variação, então é importante saber que isso aqui é um valor aproximado e que esse ângulo é o mesmo para todas as ligações. Como eu falei, é difícil de identificar aqui, então eu reescrevo isso de uma maneira diferente, porém que vai mostrar para nós que todos têm o mesmo ângulo de ligação. Que eu tenho um arranjo espacial, um arranjo 3D, e agora eu reescrevi. Opa, nesse caso aqui é o hidrogênio, ainda o caso com o hidrogênio, beleza? Mostrei assim. Assim é mais fácil de eu enxergar que todos os ângulos são iguais, certo? Eu tenho ângulo de 90 graus para cada um deles. Mesma coisa seria olhar aqui em cima, só que o ângulo seria de 109 graus e alguma coisinha, uns 28 minutos na história. Então, aqui fica mais fácil de eu enxergar. O que fica mais fácil de eu enxergar? Que o cloro é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para perto dele e fica negativo. O hidrogênio ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, o carbono puxa os elétrons para ele, gerando um pequeno polinho parcial negativo. Aqui, entre o cloro e o carbono, os elétrons estão mais perto do cloro, porque ele é mais eletronegativo. E aqui eles estão mais perto do cloro, que é mais eletronegativo. Beleza? Então, hidrogênio perdendo, elétron aqui, positivão. Gente, se eu for somar esses vetores, eu tenho o seguinte. Ângulos iguais entre esses dois. Entre esses dois, tem um ângulo de 180 aqui para você enxergar. Seria o 109 aqui em cima, beleza? Então, entre esses dois, o de cima, que puxa os elétrons para cima, é anulado pelo de baixo. O de cima e o de baixo se anulam. Então, aqui, esses dois vetores, esses elétrons indo para cima e para baixo, são anulados. Entre o hidrogênio e o cloro, eles não são anulados. Por que eles não são anulados? Porque está tudo apontando para um lado só. Não tem como esses vetores se anular se quando eu for somar eles, eles estão apontando para um lado só. Então, eles não vão se anular. Então, aqui vai gerar um polo resultante. Gerar um polo resultante dá a característica a essa molécula ser polar. Um haleto polar vai se unir com outro através do dipolo-dipolo. Então, haleto polar se liga através de dipolo-dipolo em outro haleto polar. Agora, quando a gente fala genérico haletos, a gente acaba esquecendo desse cara aqui, ó. E esse cara aqui te derruba na hora de resolver exercício. Por quê? Vou reescrever tudo isso daqui como a gente escreveu esse aqui embaixo para identificar o que eu estou querendo te mostrar. Então, vou colocar carbono, cloro, cloro, cloro e cloro, ok? Então agora eu tenho tetraclorocarbono aqui, tetracloreto de carbono, e vou analisar o que acontece dentro dessa molécula. Lembrando que o ângulo de ligação
é o mesmo aqui para todos os átomos. Então, nesse caso, o ângulo de ligação, 90 graus. Então, o que vai acontecer? Cloro mais eletronegativo, puxa elétron, fica negativo. Cloro mais eletronegativo, puxa elétron, fica negativo. O mesmo embaixo e o mesmo à nossa esquerda aqui. Quando eu for analisar esses vetores, o que acontece aqui dentro? O que acontece? Que a minha molécula como um todo será uma molécula do tipo apolar. Essa molécula é apolar. Como apolar? Ó, o de cima é anulado pelo de baixo. O da direita é anulado pelo da esquerda. Então, se eu não tenho vetor resultante, eu não tenho polo na minha molécula. Se eu não tenho polo, ela é uma molécula chamada de apolar. E a molécula que é apolar, ela pode se ligar com outra por dipolo-dipolo? Uma molécula que é apolar não se liga com outra por dipolo-dipolo. Uma molécula apolar, ela se liga em outra através de forças de London. Então, eu tenho um aleto que não se liga com outro através do dipolo-dipolo. Eu tenho um aleto que se liga em outro através de forças de London. E onde que é a pergunta? Sempre em cima das nossas chamadas exceçõezinhas, que a gente tem que ter um cuidado a mais na hora de analisar o exercício. Então, falou em aletos, primeira coisa que vai ter para nós, a diferença de eletronegatividade entre os átomos, dipolo-dipolo. Cuidado com esse camarada aqui, de fórmula molecular, CCl4. Esse cidadão, eu tenho que lembrar dele como sendo apolar, e se ele é apolar, ele é um aleto que não faz dipolo-dipolo e faz London, certo? Faz o dipolo instantâneo, dipolo induzido. Beleza, galerinha? Cuidado com esse cara aí, para não perder questãozinha que eu tô te falando, que sempre aparece. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.